E se isso não te fascina, você tá morto por dentro. Sinto em lhe informar. Olha que forma mais poética de terminar uma luta. Puro suco da poetesa. E aí, meus queridos, espero que esteja tudo muito bem com vocês. E esse ano de 2024 a gente teve muitos animes bons e lutas melhores ainda, muito bonitas, muito bem executadas, que dá vontade da gente voltar e ficar revendo essas cenas. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje e ver as top 10 melhores cenas de lutas dos animes de 2024. Lembrando que eu usei como critério para fazer esse vídeo aqui animes que podem sim ter começado o seu lançamento e estreia em 2023, só que a luta em questão que foi selecionada e vai aparecer nesse vídeo tem que ter sido lançado em 2024, ok? Além disso, no final do vídeo eu ainda vou deixar algumas menções honrosas, então fica até o final para você não perder nenhuma dessas brigas. Jujutsu Kaisen Yuji Todo vs Mahito. O anime do carinha que, ao consumir um dedo amaldiçoado, acabou sendo o próprio portador dela, tendo o maior e mais forte rei das maldições vivendo dentro dele. E junto com uma galera, ele vai treinar para ficar mais forte, derrotar maldições e encontrar os outros dedos que podem trazer um caos imenso para comê-los e talvez conseguir controlar a maldição. E tivemos 3 episódios da segunda temporada sendo transmitidos em 2024, ali no início de janeiro, e uma delas é o exato momento em que Yuji e Todo estão lutando contra o Mahito, cara mais chato que ninguém conseguia de fato nunca pegar ele, sempre conseguia escapar de uma forma ou de outra, e isso já estava dando uma certa raiva. Com trocações francas, bom uso de poderes e uma luta bem intensa, principalmente naquela partezinha final do episódio, onde a luta ficou muito parelha, ora o Yuji batia, ora o Mahito apanhava. E não tem um que não tenha ficado satisfeito com esse panaca aí, tomando uma surra, e lá no finalzinho, bem no final ainda, tomando um kokusen e agora ele sendo a presa e fugindo do predador. Kokusen! Olha que forma mais poética de terminar uma luta. Puro suco da poetesa. Mushoku Tensei, Ryudeus Grupo vs Hydra. A história do cara que só ficava em casa descabelando o palhaço, não trabalhava e era um completo babaca, e por isso ele foi despejado e acabou falecendo tentando fazer uma última boa ação e foi renascer em um mundo de magia e fantasia, onde ele fica extremamente forte, depressivo, broxa e com mais de 3 esposas. Tivemos aqui uma luta incrível após ele já ter reencontrado seu pai e mais um pessoal, e eles vão para uma dungeon onde tem uma Hydra e atrás dela a sua mãe está presa numa espécie de cristal. E meus amigos, aqui tava a luta que a gente tanto queria ver desde a primeira temporada. Demorou, mas chegou. E ficou simplesmente uma obra de arte, uma execução bem limpa, bem bonita, as magias e os poderes sendo utilizados de uma maneira bem decente também, porque tem toda uma conjuração, o preparo das estratégias antes de mais nada, o que acabou dando uma profundidade muito grande nessa luta. Será que rolou? Conseguimos! Ninja Kamui, ninja versus outros ninjas no hospital. O anime que começou com tudo falando sobre o melhor dos melhores ninjas assassinos do seu clã, mas que decidiu largar tudo e ter uma família, indo para um outro país, tendo uma esposa, um filho, trocando até mesmo a identidade visual deles com alguns aparatos tecnológicos, além de nomes e tudo que pudesse mudar para que ninguém os achasse, isso porque uma vez dentro do clã, nunca poderia sair, mas sim conseguem encontrá-lo e executam ainda sua família bem na frente dele, mas cometeram um erro achando que haviam eliminado e foram embora.
Só que não, ele não faleceu, e quando estava se recuperando no hospital, temos essa luta frenética e maravilhosa. E a parte dele saindo do elevador, meio estilo John Wick, meu, isso que botou medo até no diretor. O problema começa a partir do episódio 5, que a história se perdeu, começaram a botar um monte de mecha, inventaram moda, cagaram o resto do anime. Basicamente isso. Shangri-La Frontier Sanraku vs Watermoon, falando sobre um garoto que adora jogar tudo que for jogo ruim, até que em dado momento ele vai pro melhor game do momento, que é o Shangri-La Frontier, e começa já vendendo todos os itens dele, ficando quase peladão e equipando uma cabeça de pássaro azul, não fazendo nem a missão inicial, e por conta disso e algumas outras características que ele adquiriu em jogos ruins, ele vai descobrindo muita coisa nesse mundo que ninguém sabia, e que em um boss específico, ele e suas duas parceiras, ou quase isso, vão enfrentá-lo, e ele que tem esse estilo meio samurai robótico, que conseguiram fazer uma fusão muito boa desses dois elementos e que gerou uma luta muito insana, principalmente quando eles precisam se separar porque o boss tinha uma montaria e o nosso cabeça de pássaro luta solo contra o samurai robótico. Nem do seu juramento de guardar aquele túmulo para sempre! Mas... Céu limpo! Brilhante. Windbreaker Sakura vs Togami, o anime do garoto que tem uma característica que deixou o cabelo e um olho dele de uma outra cor, e por conta disso o pessoal rotulou ele como delinquente, sofrendo de várias formas e passando a resolver tudo na base da força. E depois que foi para uma cidade onde tem escolas feitas para delinquentes, onde vale a lei do mais forte, pensando que poderia brigar com todo mundo e ser o grande líder, ele descobre que na qual ele se matriculou, na realidade eles até brigam sim, só que para proteger a cidade de outros delinquentes, gangues e todo tipo de gente ruim, além de terem fortes laços de amizade, o que só vai aumentando com a chegada dele, mesmo que tenha vergonha de admitir e uma dificuldade grande em mudar. E caso você não tenha visto esse anime ainda, que eu acho um pouquinho difícil, eu super recomendo você ver dublado em BR, porque essa dublagem ficou muito boa, tem umas abrasileiradas que casaram muito bem. E olha quanta movimentação, é soco, é chute, é giratório, é um tentando levar o outro pro chão. É muito frenético e não são aqueles movimentos simplistas, mostrando um nível de execução incrível. Ishura Samurai vs Esqueleto Lanceiro. Aqui temos uma história bem diferente de tudo que você já viu, falando sobre um mundo onde o rei demônio foi morto, só que ninguém sabe quem fez isso. Mas tem seres fortíssimos, conhecidos como Shuras, que poderiam tê-lo feito. E agora esses Shuras lutam entre si para definir quem vai se tornar o verdadeiro herói. E o bacana aqui é que não tem um personagem principal. Se você quiser, pode escolher qualquer um dos Shuras como predileto. Pode ser que ele morra antes da metade do anime? Pode. Mas é incrível como cada um é literalmente um ser diferente do outro. Tem uma mandrágora com 1000 espadas, um samurai vindo de Isekai para esse mundo, uma elfa, um espírito e vários outros, e ainda mais essas lutas que todas têm uma execução muito bonita, bem limpa, sem grandes problemas, conseguindo sempre ser bem frenéticas, principalmente a do samurai contra o esqueleto lanceiro, que no final da luta, eu acho que eu voltei toda ela para ver umas 2 vezes pelo menos, porque é maravilhoso.
骨が折れそうだ。つまんねえ。Kaiju número 8, Roshina versus Kaiju número 10. Falando sobre um mundo que está sendo atacado por kaijus, que são monstros de vários tamanhos, e após um desses destruir a cidade de um garoto e uma garota, eles acabam fazendo uma promessa que vão entrar para a força de defesa e derrotar todos eles. Muitos anos depois, a garota já é capitã de um esquadrão e o garoto é um limpador de restos de kaijus, mas que depois de um desses monstros entrar goela abaixo dele e o transformar em um kaiju humanoide, ele consegue tanto usar isso contra os outros kaijus e até mesmo entrar para a força de defesa e proteger seus amigos. E aqui uma coisa complicada é qual luta escolher. Só que tem um cara que se destaca muito mais nesse anime, chamado de Vice-Capitão Roshina. Ele é tipo um Levi, baixinho, rápido, frio e curte passar a faca em tudo. E a luta que ele teve contra o Kaiju número 10, que bombardeou o batalhão inteiro e ainda se mostrou ser incrivelmente forte, veloz, resistente e muito insano. Mas a gente tá falando do Roshina, que mostrou ser isso tudo, só que muito melhor. Lutas são pra brigar de frente contra um rival que está no mesmo nível. Esse cara tá se divertindo com a luta. Eu acho que nós empatamos. Bleach Ichigo versus Yhwach. Teve gente que não gostou muito dessa continuação do Bleach, e sim, eu fui uma delas, mas convenhamos que a segunda temporada agora melhorou bastante, mas isso devido também ao fato de que agora sim as únicas coisas que precisam se resolver são os confrontos. E qual que a gente escolhe, já que tem tanta luta em nível épico, com uma belezura visto em poucos animes. Tanto que a Pierrot acabou criando um estúdio só pra fazer isso, né? E agora vai colocar outros animes do mesmo nível de qualidade para esse novo estúdio deles. Mas acredito que não adianta, o que a gente quer ver mesmo é o Ichigo versus Yhwach. E que tivemos lá no início um gostinho disso e que vai voltar a acontecer depois, mais pro Grand Finale. Mas esse primeiro confronto, embora eu tenha muitas críticas a fazer sobre os personagens e outras coisas, não dá pra negar que ficou muito lindo, né? Tá deslumbrante toda essa trocação. E isso mostrou que a luta final em si vai ser mais do que épica. Solo Leveling Jinwoo versus Igris. Obviamente que ele ia ataque o Jinwoo, que era da classe mais baixa dos caçadores de dungeon, mas que depois de uma limpeza de dungeon acabar dando super errado e mostrar um ser bizarramente bizarro e aterrorizante, ele acaba recebendo um update e até mesmo um sistema que só ele pode ver, mostrando seus atributos, equipamentos e várias outras coisas que vão deixar muito forte. Além de muito frio também, principalmente no momento em que, além dos monstros, ele também vai ter que enfrentar humanos a partir de agora. E quando ele tá em uma dungeon, passando o rodo em geral, ele chega na sala do chefe chamado Igris, que ninguém esperava que seria tão intensa e insana essa luta. Além do Igris também ser absurdamente forte e muito bem construído, porque mesmo sem ele falar uma palavra, ele passa uma imagem de imponência com essa capa, espada e a maneira como ele luta que ficou incrível. Ainda não fui vencido! E que vem a segunda temporada agora em janeiro de 2025, porque eu quero muito ver o Igris em ação. Soul no Frieren, Frieren versus Frieren. Pra mim, indiscutivelmente, Frieren fica com o pódio. O anime da elfa sem sentimentos aparentes que viu seus companheiros de equipe envelhecerem enquanto ela se mantém a mesma coisa,
Porém, dessa vez ela sentiu o peso do tempo para as pessoas comuns e agora resolve dar mais valor a esses laços e aventuras, fazendo dele, para muita gente, o melhor anime de todos os tempos. Para mim, ele fica em terceiro, tá? Eu vou deixar para a mente de vocês imaginar quais são os meus outros dois. E lá próximo ao final temos a cena da Frieren contra a Frieren clone. A gente tem cenas de ângulos totalmente fora da curva, poderes estratosfericamente fortes e com uma criatividade incrível. Olha esse mini buraco negro. E se isso não te fascina, você tá morto por dentro. Sinto em lhe informar. A capacidade que tiveram de fazer uma luta com vários tipos de apresentações e perspectivas diferentes, por exemplo, a rocha sendo partida no meio e lentamente focando nelas, isso dá uma profundidade pra luta que, honestamente, dá pra contar nos dedos de uma mão todos os animes que mostraram algo próximo a isso. Tudo está indo como esperado. Baixar a guarda, sim. Tem uns 80 anos desde a última vez que me forçaram a usar isso. Agora, alguns animes que, beleza, podem não ter lá lutas tão grandes, mas quando tiveram foram muito bem executadas e muito bonitas e entram como menções honrosas. Sentai Daishikaku ou Go Go Loser Ranger, o anime que veio como uma grande surpresa falando sobre os Power Rangers serem os malvadões da história e os Shadows, aqueles bichinhos que só apanham e soltam faíscas, serem os pobres coitados, e temos uma história contada por um desses Shadows, e nos deu lutas pequenas, só que bem empolgantes e muito bonitas, com um tema gore suave, mas na medida, e de certo modo uma ação também bem frenética. Dandadan é outro anime que não pode faltar nessa lista, falando sobre um garoto que acredita em aliens e uma garota que acredita em fantasmas. E eles fazem uma aposta para ver quem é que tá certo e no fim descobrem que ambos estavam corretos, tendo agora que lutar contra aliens e maldições com seus poderes que acabaram adquirindo e outros aliados ao longo do caminho. E por mais curtos que sejam os confrontos aqui também, tá tudo muito bonito, além de sempre muito engraçado, mesmo no meio das lutas. Eles conseguem tirar uma comédia. E de fato, as bizarrices no meio da ação é um ponto muito forte aqui. Metallic Rude, um outro anime que surpreendeu muito, e caso você não tenha visto, eu super recomendo ver esse dublado, porque tá de um nível SSS+. Vocês não têm ideia do quão bom tá essa dublagem. Falando sobre uma androide que tem como missão proteger a humanidade, mas ela acaba sendo incriminada por alguns assassinatos que não cometeu, e no meio dessas tramas, contra outros androides e até humanos, também tem muita luta bonita, bem executada e com a parte sonora sendo um ponto muito forte aqui. Mecha UD, o anime onde seres robóticos se mesclam a humanos e temos duas facções, uma querendo proteger esses robôs e outra querendo tomar a posse de todos para fazer alguma coisa ruim. E o protagonista acaba encontrando sem querer o Alma, que é um braço robótico, e a grande chave de grandes tramas, onde juntos conseguem trazer cenas bem bonitas com bastante cores e luzes que surpreenderam bastante. Mao 2099, o anime onde um Lorde Demônio imortal foi selado durante 500 anos e quando acorda ele se depara com um mundo estilo cyberpunk, porque aquele planeta dele se misturou com a Terra. É a nossa Terra aqui mesmo, e a tecnologia se fundiu com a magia, agora redescobrindo várias coisas, que alguns ex-aliados dele agora são inimigos, que o herói não é mais tão heróico assim, e várias outras tramas, que no final geraram curtas, mas ótimas cenas de ação que me deixaram faceirinho na hora que eu vi elas. E agora eu quero saber qual luta de 2024 faltou pôr nessa lista, ou até mesmo nas menções honrosas, e pra você, como ficaria o seu top 3, pelo menos. E quero agradecer cada um de vocês por todo o apoio que vocês têm dado. Cada dia somos mais um somando nesse canal e assim eu vou conseguindo trazer melhores e maiores conteúdos para vocês.
Curta o vídeo para dar aquela força de sempre e também se inscreva para não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!